Veja, pessoal, o que trata a terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton, ela está relacionada ao par de ação e reação que pode ocorrer no sistema, certo? De maneira que essa reação, que é justamente uma força, né, devido à ação de uma outra força qualquer, ela possui a mesma intensidade, porém possui sentidos opostos, certo? Então a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente for julgar essa força é a reação de uma outra força, certo? Porque a princípio, quando a gente pensa em reação, certo? Em reação de alguma força, ela a princípio ela tem que ser de mesma natureza, certo? Ela tem que ser de mesma natureza. E também, certo? Em todo e qualquer sistema de coordenadas, elas vão ser iguais, certo? Então, de alguma forma, elas vão ser iguais em quê? Intensidade e terão também sentidos opostos, certo? Então, pensar, por exemplo, vamos pensar que eu tenho aqui, né? Pensar que eu tenho um pedaço de madeira, por exemplo, certo? Eu quero pregar aqui esse pedaço de madeira, né? Tudo bem? Para penetrar aqui um prego aqui nessa madeira, certo? Então, o que eu faço? Eu pego um martelozinho, tentar desenhar aqui, martelo, certo? E exerço uma força sobre esse prego para que ele possa penetrar aqui, certo? Toda vez que a gente vai martelar, por exemplo, um prego na madeira, a gente percebe que o martelo ele te joga, né? Ele joga o teu braço para cima, por exemplo. Se você martelar de cima para baixo, ele joga o teu braço de baixo para cima, certo? No sentido oposto. De maneira que se eu martelar aqui o prego ele vai nessa direção. Então aqui ocorreu uma força F1. Da mesma forma, existe uma reação do prego sobre o martelo que é igual a uma força F2, certo? Ou seja, de maneira que vou colocar aqui de forma vetorial porque trata-se de uma grandeza vetorial, certo? De maneira que a força F2 ela é igual a menos a força F1. Isso de maneira vetorial, tá? Dentro de um tratamento vetorial. É assim que a gente expressa a força de ação e reação, tá? Em módulo, eu tenho o quê? Eu tenho que F2 em módulo é igual a F1, certo? Tem a mesma intensidade, só que possui sentidos opostos. É por isso que tem que haver um tratamento vetorial aqui para simbolizar o sentido oposto, né? Que é justamente sinalizado por esse sinal de menos aqui. Então a F2 é igual a menos ao vetor F1, certo? É isso que a gente pensa em terceira lei de Newton, tudo bem? De maneira que a terceira lei de Newton, as forças que podem ser, no caso, identificadas através da terceira lei de Newton, elas podem participar do equilíbrio de um sistema ou não, certo? Como por exemplo aqui, à medida que o prego está entrando na madeira aqui, o martelo pode estar indo de baixo para cima, né? Uma direção oposta. Pode estar indo de forma acelerada ou não, certo? Então, aqui, na maioria das vezes, né? Esse é um sistema, classicamente falando, é um sistema em desequilíbrio, certo? Provoca, de fato, aceleração sobre o prego, tudo bem? Então, exemplo 1.
Mas eu posso ter um sistema, como por exemplo, eu posso ter um sistema em que eu possa, por exemplo, estabelecer uma reação para de fato manter o equilíbrio. Como por exemplo, essa situação aqui, ó. Certo? Essa situação aqui. Eu posso, né, estar aumentando a força que eu estou aplicando na parede, certo? E da mesma forma a parede está aplicando uma força de mesma intensidade em sentido oposto. Ou seja, quando isso acontece, não tem força resultante, porque é a mesma intensidade em sentido oposto. Lembra lá? Quando eu tenho, no caso, uma força, duas forças, né, que estão atuando em sentidos opostos, né? Vou colocar aqui, uma F1, uma F2, certo? Para ter força resultante, eu preciso subtrair, né? Ou F1 menos F2 ou F2 menos F1. Vamos pensar que o sistema está indo para cá. Então vai ficar F2 positivo e F1 é negativo, né? Certo? Se a força resultante é zero, pouco importa, né, se tem essa resultante. Se ela vai para lá ou para cá. Isso sempre vão ser iguais. O F2 é igual a F1. Certo? F2 é igual a F1. Ou seja, então, no caso, para que a força resultante seja zero, as forças que estão atuando na mesma direção, elas têm que se anularem uma em relação à outra, certo? Então, à medida que eu faço força na parede, a parede faz uma força sobre a minha mão. À medida que eu aumento a força, a parede, né? A gente tem que definir essa reação que vem da parede sobre a minha mão, certo? A parede sobre a minha mão. Mas essa reação ela é específica do sistema, certo? Nem sempre é assim, tudo bem? Eu posso aplicar, por exemplo, a mesma força, só que tangente. Não vai ser mais igual especificamente essa normal aplicada sobre a minha mão devido ao contato com a superfície, certo? Então a gente tem que ter cuidado com essa situação. Você pode pensar aqui, ó, em um outro exemplo, exemplo 2. Uma força está sendo aplicada aqui sobre a parede, certo? Força F1, certo? E o que definimos, por exemplo, é uma força normal, né? Como é contato com a parede, com a superfície, o que está sendo provocado aqui é uma força normal, que é justamente uma força devido ao contato com a superfície, certo? Isso é um par de ação e reação, tá? Mas é um par de ação e reação específico do sistema, certo? Nem toda vez isso acontece, tá? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente expressa algumas coisas, por exemplo. A gente expressa que a normal ela é uma reação da força peso, nem sempre, tá? Ou melhor dizendo, ela não é uma reação porque nem sempre isso acontece. Não acontece em qualquer sistema de coordenadas, certo? Eu posso até colocar aqui, sistema isolado, tá? Um outro exemplo, aqui um exemplo de sistema em desequilíbrio, aqui um exemplo de sistema em repouso, né? Que é a parede. Agora vamos colocar um exemplo, sistema em movimento. Vamos pensar, desenhar aqui duas pessoas, por exemplo, não vou conseguir desenhar direito, mas vamos pensar duas pessoas, né, que esteja aplicando uma força uma sobre a outra, né? Não sei se você já viu esse exemplo. Vamos pensar que as duas pessoas estão ali de patinete, né? Ou melhor dizendo, de patins, ou então estão no gelo, esquiando, alguma coisa, certo? Então, de forma que entre as pessoas aqui, o solo e
As pessoas, entre elas, não há praticamente atrito. Vamos pensar que o atrito é mínimo possível, certo? De maneira que quando uma aplica força sobre a outra, certo? Elas tendem, elas saem do equilíbrio, né? Quando essa pessoa 1, por exemplo, aqui eu vou chamar de 1 e 2, aplica uma força F1, certo? Uma força F1, da mesma forma, com a mesma intensidade, ocorre a ação de uma força F2. Não sei se está claro aqui. De mesma intensidade, sentido oposto, né? À medida que a pessoa 1 aplica uma força F1 sobre a pessoa 2, essa pessoa 2 aplica uma força F2 sobre a pessoa 1. Então, de maneira que elas vão compartilhar a mesma transferência de energia mecânica, de maneira que ambas vão sair com a mesma velocidade, certo? Claro, para sair com a mesma velocidade, eu tenho que considerar que ambas têm a mesma massa também, né? Certo? Então vou colocar aqui uma velocidade V2 e uma velocidade V1, certo? Então basta uma pessoa aplicar a força, certo? Porque vai ocorrer uma reação sobre a outra, de maneira que ambas vão entrar em movimento. Tudo bem? Certo? Um quarto exemplo seria também um sistema de blocos, por exemplo. Vamos pensar no sistema de blocos aqui, que esteja em movimento, né? Devido a uma força F, por exemplo, uma força F qualquer, entre esses blocos vai ocorrer uma força de ação e reação. À medida que B aplica uma força sobre A, o bloco A aplica uma força sobre B, certo? De mesma intensidade, sentido oposto. A gente vai desenvolver uma conta como essa aqui para estabelecer, por exemplo, a força que há entre os blocos, por exemplo. A gente tem como calcular essa força, certo? Aí a gente considera que de fato essas forças elas possuem a mesma intensidade, tanto de A para B quanto de B para A, porque trata-se de uma ação e reação que está acontecendo aí. O bloco, à medida que o B é arrastado nessa direção devido a uma força F, então B aplica uma força sobre A para que ele possa seguir em movimento junto com B. Mas da mesma forma, o A aplica uma força sobre B também. De maneira que essas forças aqui, né, de ação e reação, elas não participam da força resultante, tá? Elas podem ser fundamentais para calcular a força resultante, mas não necessariamente precisamos saber da intensidade dessa força por cálculo da força resultante. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Você pode analisar isoladamente cada bloco, né? Certo? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente for definir se uma força ela é uma reação de uma outra força ou vice-versa, certo? Muitas das vezes a gente generaliza como F1 e F2, para que a gente não tenha problema com isso. Mas, por exemplo, um bloco sobre uma mesa, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram isso. Um bloco sobre uma mesa, né? Vou pensar aqui. Então, aqui eu posso definir uma força normal, certo? Que é devido ao contato com a mesa. Para baixo eu posso definir uma força peso. Então, desse sistema isolado, N é igual ao peso, certo? Mesma intensidade e sentidos opostos. Veja, é a mesma definição, mas a normal ela não é uma força de reação do próprio peso, porque basicamente não é de mesma natureza. O peso, certo? O peso existe devido à ação do campo gravitacional, enquanto a normal existe devido ao contato com a superfície. Então não é de mesma natureza, certo? Tudo bem?
E mesmo porque também em outros sistemas, certo? Eu vou até colocar um X aqui, ó. Em outros sistemas, certo? A normal às vezes não é igual ao peso, como eu já falei para vocês aqui na plano inclinado, né? Em alguns sistemas a normal não é igual ao peso. Então, tecnicamente, teoricamente, a normal ela não é uma reação da força-peso, certo? É isso que a gente é muito discutido aí, certo? Nas redes sociais, nos cursinhos, certo? E aqui também no ensino médio também a gente já tem que levar essa discussão, certo? Para que a gente possa não levar esse erro, certo? No decorrer do curso, no decorrer da carreira estudantil, né? Tudo bem? Você tem que sempre analisar a natureza das forças, certo? E se em qualquer sistema de coordenadas elas são iguais também, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, nesse sistema de coordenadas não é igual, tudo bem?